Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, reporta justiça. Sequência de cenas. Mulher em viagens por vários lugares do mundo. Em montanhas, trilhas, em Machu Picchu e esquiando na neve. Ela tinha um sonho bem diferente para uma criança: conhecer o mundo. De uma sacada, a mulher observa a Torre Eiffel em Paris. Fernanda Maluf. E não foram 1, 2, 3 ou 10 países que fizeram e ainda fazem parte dessa história. Ao todo, Fernanda já percorreu 33 nações desse mundo que, desde nova, ela tanto queria desbravar. Viajar Fernanda Maluf, vai além de turismóloga. desbravar fronteiras. É uma conexão com você, com o destino, com as trocas que você vive, com as experiências que você tem. Seja elas culturais, experiências gastronômicas. E claro, o descanso, o tão merecido lazer. Se formou em turismo, claro, e hoje, além de viajar bastante, Fernanda também ajuda outras pessoas a realizarem a viagem dos sonhos. Ser turismóloga, para mim, representa algo muito especial. Porque quando eu vejo os meus clientes em viagens fora, desbravando o mundo, eu sinto que eu estou viajando com eles, que eu faço parte daquilo, e para mim isso é muito gratificante. Como viajante profissional, para ela o segredo de uma boa viagem é o planejamento. Tudo começa com a construção de um roteiro que depende de vários fatores, mas o envolvimento de um bom agente de viagem pode tornar essa experiência mais confortável e melhor. Tudo vai depender, é claro, das condições do clima, do destino que a pessoa quer visitar, da forma que ela quer explorar esse destino. Existem uma série de limitações que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, é um casal jovem? É uma família? Vai viajar com criança pequena? Quanto tempo é de conexão? Eles falam línguas? Então, o agente de viagens é muito importante nesse momento para montar, um roteiro, uma estrutura de viagem que condiz ao perfil do viajante. Viajar é, Renata sem Teodoro, dúvidas, uma das Brasília DF. formas mais enriquecedoras de expandir os nossos horizontes. Enquanto alguns viajantes preferem seguir roteiros detalhados e visitar os principais pontos turísticos de um local, outros preferem um planejamento mais flexível, deixando espaço para descobertas espontâneas. No fim das contas, o resultado de uma viagem é muito parecido. A gente volta para casa de um jeito diferente, porque viajar tem esse poder de transformar a forma com que vemos o mundo. Embarcar rumo a um destino desejado pode representar a concretização de meses e até anos de planejamento, economia e expectativas. E é por isso que o Júlio prefere viajar com a assessoria do seu agente de viagens, parceria que existe há mais de uma década. O agente Júlio ele é um César Rodrigues, especialista. empresário. Ele consegue viabilizar. Você vê, eu sou da área de comunicação, por formação, trabalhei e tenho agência de propaganda durante muitos anos. O papel da agência de propaganda é muito parecido com o de um agente de viagem. Ele é um agenciador de serviços. E como você é da área de comunicação, você ser especialista naquilo para fazer o diálogo entre quem não é especialista é muito importante. É um trabalho muito Dimitri Seabra de satisfatório, Carvalho, empresário. porque nós não só entregamos e facilitamos a contratação de serviços de viagem, mas a gente está realizando um sonho, né? A pessoa deposita em nós a realização de uma viagem que pode ser, e muitas das vezes é uma expectativa, um sonho já de muito tempo que a pessoa planejou, né? A dupla já perdeu as contas de quantas viagens planejadas e executadas. Júlio já esteve em 14 países e adora desbravar os destinos internacionais. Mas quando o assunto é Brasil, não esconde sua paixão. A gente vive já em muitos países aqui, né? Você pegar Florianópolis, você vai para Morro de São Paulo, é completamente diferente a experiência. Né? Assim, o linguajar, a culinária, as cores,
a temperatura, tudo é diferente. Quando tudo dá certo e a programação sai conforme o esperado, show de bola. Mas não são raros os casos de viajantes que se sentem frustrados ou sofrem experiências traumáticas, como golpes. Em 2022, o Distrito Federal foi palco de um caso desse, quando uma agência de viagens enganou os clientes ao vender um pacote intitulado como as 5 Maravilhas do Mediterrâneo. Nossa equipe conversou com um dos advogados do caso. Ele utilizava o dinheiro que ele já tinha recebido de uma viagem para poder pagar outra viagem, criando assim uma bola de neve. Chegou no momento dessa última viagem que ele já não tinha mais recursos, já não tinha mais como divulgar outra viagem para poder pagar essa, e aconteceu o que aconteceu. Ele deixou as clientes sem respostas, deixou as clientes sem notícias, deixou as clientes com o dinheiro perdido. Os valores envolvidos no golpe variavam de cliente para cliente. Pois além da venda do pacote de viagens, ele também fazia venda de euro, que era necessário para gastar nos países de destino. Então, tem valores que variam de R$ 5.500 até R$ 48.500 por cliente, totalizando um dano material de 227 mil aproximadamente. A frustração levou as vítimas a buscarem a justiça, resultando em decisões emblemáticas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que tem atuado para garantir que consumidores prejudicados sejam ressarcidos, ressaltando a responsabilidade das agências e a proteção aos direitos dos consumidores. O consumidor tem essa faculdade para optar o que for melhor para buscar os seus direitos. Então ele pode tanto acionar o PROCON de forma administrativa ou ir diretamente para o Poder Judiciário, né? Se for um juizado especial, a depender do valor, ele pode ir sem um advogado, ou então, a depender do valor, também necessitar da contratação de um advogado, ou até mesmo, quem sabe, ir por meio da Defensoria Pública. O alerta é geral. É preciso tomar todo o cuidado antes desse tipo de contratação. Para minimizar os riscos, é essencial pesquisar sobre a empresa. Consulte avaliações, histórico e registros em órgãos de defesa do consumidor. Formalizar o contrato. Tenha todos os detalhes do pacote registrados por escrito. Evitar pagamentos antecipados. Opte por parcelamentos e desconfie de preços muito abaixo do mercado. Até antes dele contratar aquele prestador de serviço, é interessante que ele venha guardando a publicidade que foi anunciada, os preços que foram ofertados. Então ele deve guardar toda a publicidade escrita, a que for também digital, ele pode ir fazendo prints. Depois do contrato, ele pega o contrato e pega, inclusive, trocas de mensagem que ele fez por e-mail ou por algum aplicativo de mensagem instantânea. Então é importante que o consumidor guarde o maior número de documentos possíveis. Uma viagem pode e deve ser uma experiência transformadora, que te traga momentos únicos. Deu ruim, acione a justiça. Mas o que a gente quer de verdade é que esse sonho saia do papel com planejamento e cautela, e que as mudanças durante o percurso sejam positivas, sempre. Quando a gente viaja, a gente fala, não, eu quero mudar a minha vida, eu vou fazer diferente, eu quero trabalhar de certa forma, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou começar a malhar. Tudo isso acontece numa viagem. Por quê? Porque a viagem, ela tem esse poder transformador. Não é apenas sobre o destino, é sobre você. E ainda, no próximo bloco, vamos contar histórias de pessoas que tiveram problemas em suas viagens e aí não teve jeito. Elas precisaram recorrer à justiça. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição no centro do círculo escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Homem digita em laptop e balança a cabeça negativamente. Lucas é um dos clientes prejudicados por uma agência de viagens. Em agosto de 2023, a empresa suspendeu pacotes e passagens promocionais e passou a ser alvo de milhares de ações na justiça. A gente tinha comprado uma passagem de lua de mel, eu e minha esposa, pra gente ir para Portugal. Então a gente comprou a passagem, tudo normal, estávamos felizes, tranquilos, esperando o dia da viagem, né? O nosso faltava um ano ainda para o casamento, então a gente estava planejando muito bem, quando a gente recebeu a notícia que ela tinha cancelado
né, para o segundo semestre de 2023 todas aquelas passagens promos e que não ia conseguir cumprir com o combinado. A sonhada viagem de lua de mel saiu com dor no bolso. Compramos outra, muito mais caro que a inicial, né, o investimento foi algo assim em torno de pelo menos 4 vezes mais do que a gente pagou, né? Então, assim, é um choque, porque a gente planejou financeiramente para fazer uma viagem, quando a gente viu, a gente estava custando 4 vezes mais essa passagem. E isso acabou prejudicando, vamos dizer assim, outros passeios na viagem. Então, era algo que a gente tinha programado, então, assim, eu vou ter que abrir mão disso aqui para poder, desse passeio, por exemplo, para poder pagar a passagem. E tem perrengue para todo tipo de viagem. O Dalzírio conta que a dor de cabeça foi no meio da estrada, indo de ônibus com a família de Brasília para Belém. Já está quase saindo de Ribeiro, auxiliar de Tocantins. Serviços Gerais. E já chegando em Açailândia, teve uma chuva muito forte, a estrada desmoronou. Aí o que acontece? Tiveram que pegar um desvio. É uma rota praticamente que eu não tinha nem ideia onde eu estava. A advogada Karina Zucoloto, consultora jurídica da TV Justiça, viveu uma situação inusitada durante uma viagem de ônibus para São Paulo. Um assalto. Eu estava num ônibus leito jurídica da TV Justiça. que pouco tempo, uma hora e pouquinho depois de sair de Brasília, ele foi interceptado por alguns bandidos. Disseram que eles tinham colocado um toco no meio da pista e fez com que o motorista parasse, desviasse, pegasse uma estrada de terra e 3 homens encapuzados e armados entraram no ônibus e pediam celulares e dinheiro. Pior que mala sem alça ou sem rodinha, só mala sumida. O extravio de bagagem é o tipo de situação que atrapalha um bocado. A Fabíola passou por esse perrengue numa viagem internacional com o marido. Quando chegamos em Madrid, já era meia-noite, estava virando para o dia seguinte e ficamos na esteira aguardando as malas. E nada. A sorte que na mala de mão tinha alguns itens de higiene pessoal e tinha também algumas roupas. E era verão, então tinham acho que 2 ou 3 vestidos na mala. Em sites de turismo, na justiça, nos PROCONs, basta dar uma busca na internet para se deparar com inúmeros relatos de problemas em viagens. O diretor do PROCON do Distrito Federal lista as reclamações mais comuns que chegam ao Instituto de Defesa do Consumidor. A gente tem muitos problemas com atraso de voo, extravio de bagagem, muitos também como hospedagem, quando a hospedagem que foi contratada não corresponde àquela que foi efetivamente disponibilizada ao consumidor. Alguns problemas também com transporte terrestre. Na internet tem também forma de resolver o problema pela via administrativa e informações seguras que podem ajudar o consumidor a se prevenir e buscar seus direitos. O consumidor.gov.br é um serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos. Para registrar a reclamação, é importante checar se a empresa está cadastrada no site. A lista está disponível por segmento: aluguel de carros, programas de fidelidade, transporte aéreo, terrestre, turismo, hospedagem. O consumidor registra a reclamação e a empresa tem até 10 dias para analisar e responder. No site da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estão disponíveis publicações com dicas para fazer uma viagem tranquila sobre o transporte de passageiros com necessidades especiais e outros temas. Aeroporto movimentado. Uma cena comum em época de férias e feriados prolongados é quando a chance de passar perrengue aumenta. No Brasil, a ANAC define que nos casos de atraso, cancelamento de voo e embarque não realizado por motivo de segurança operacional, se a espera durar entre 1 a 4 horas, o passageiro tem direito de receber assistência material, como a alimentação e acomodação. Dependendo do caso, também há a possibilidade de reembolso das passagens. O PROCON orienta o que fazer. Se um voo atrasou, não foi oferecido acomodação para ele, ou então alimentação, acesso à comunicação, e ele teve que gastar por isso, tudo isso ele deve guardar. Por exemplo, num caso também de extravio de bagagem,
que ele teve que comprar novos roupas, materiais de higiene pessoal, enfim, isso tudo ele deve guardar o recibo para depois obter o ressarcimento dessas despesas de forma material. Na Justiça, a solução pode ser rápida. Os juizados especiais cíveis são órgãos do Poder Judiciário criados para resolver conflitos como cobranças, indenizações, danos morais e materiais. O valor da causa não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Para causas até 20 salários mínimos, não é necessário contratar advogado. Uma das previsões também do juizado é justamente a composição civil, tanto na esfera civil, no qual pode ocorrer uma composição, no qual as partes elas fazem um acordo e muitas vezes o processo não chega até a mão do magistrado, que pode dar uma sentença favorável a uma parte ou a outra, ou seja, a prioridade do juizado é justamente a conciliação. No caso da Fabíola, deu certo. Nós recorremos e acabamos ganhando a ação, algo em torno de 20 mil, mas foi uma dor de cabeça, né? Até hoje eu ainda olho meu armário e falo, quero usar aquele vestido. Ih, estava na mala extraviada. No próximo bloco, você confere dicas para viajar bem, sem passar perrengue. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Mulher anda de bug na areia, pessoa anda na mata. Colecionar histórias, conhecer pessoas, lugares, culturas, se permitir novas experiências, descobrir paisagens. Viajar é recarregar as energias, refrescar as ideias e faz bem para a saúde, viu? Segundo a ciência, traz benefícios para o corpo, para a mente e para as emoções. Juliana Muniz, toda viagem é única. Digital. A minha viagem para Paris vai ser diferente da sua viagem para Paris. A minha viagem para Búzios vai ser diferente da sua viagem para Búzios, porque cada experiência é nossa, é única. Seja para um destino mais longe, desconhecido, ou para matar a saudade de uma cidade, um lugar que já se conhece, viajar quebra a rotina, diminui o estresse e para muita gente é sinônimo de felicidade. Agora, o que ninguém planeja é passar por perrengues, mas todo mundo já passou por alguma situação desagradável. Juliane Oliveira. Atraso de voo, né? Essas questões que vão acumulando vai deixando a gente um pouquinho mais estressado. Uma viagem que é para ser de férias vai deixando a gente um pouquinho mais estressado. Eu fui para Belo Horizonte, o tempo estava ruim, nós chegamos no aeroporto 9 horas da manhã, consegui me marcar 8h30 da noite. O avião deu pane, aí não tinha outro para substituir, aí tentaram remanejar os passageiros, mas todos os voos lotados. Sem conseguir colocar a gente 8h30 da noite. É claro que tem perrengue que foge do controle, mas alguns imprevistos podem ser evitados. A palavra-chave é planejamento, né, Marilan? Eu faço um checklist e vou assinalando os itens, as coisas que eu vou conseguindo arrumar na mala. O medicamento, tipo coisas que você vai pra praia, roupas diferentes, né? E aí, assim, mas se você faz um checklist, é tudo de bom. E quando o assunto são os perrengues de viagens, a Juliana tem história para contar. Depois de passar por algumas situações ruins, resolveu criar um perfil no Instagram para dar dicas importantes. A gente traz histórias inusitadas, diferentes, perrengues evitáveis, inevitáveis, que aí a história que eu estou contando, que eu tenha passado, vai servir de ajuda para você. A história que você está me contando vai servir de ajuda para mim, que eu nunca passei por algo parecido com você e vice-versa. E nisso, conforme a gente vai aprendendo, você vai vivendo experiências de todos, você começa a se organizar melhor para sua viagem. São dicas de destinos, de seguro de viagem, hotéis, roteiros, alimentação, de comportamento e por aí vai. Eu já recebi relato de quem teve intoxicação alimentar no primeiro dia em Nova York. Como é que você pode amenizar esses perrengues, né? Eu costumo dar dicas para as pessoas para esses casos de intoxicação, que é muito comum quando a gente viaja para fora e quer comer comidas diferentes, é você deixar para comer as comidas mais diferentes mais para o final. Uma comida crua mais pro final, para você comer o mais que seu corpo está acostumado no início, porque se tiver que dar chance de erro, você vai passar muitos dias da viagem passando mal. Se tem uma coisa que o Jefferson gosta é viajar, de preferência de carro. Na minha opinião,
Viajar de carro é muito mais interessante do que viajar de ônibus ou avião, porque eu faço meu horário, eu posso aproveitar o passeio, a paisagem, eu posso parar em bons restaurantes, comer comidas diferentes, faço fotos, aprecio o passeio, ao invés de pegar um outro meio de transporte, como ônibus e avião, e ir diretamente da origem para o destino. Em viagens mais longas, Jefferson sempre leva água, alguns lanches práticos e sabe direitinho o ponto de parada para descanso. E o mais importante, antes de pegar a estrada, o carro passa por revisão. Jefferson Pneus motorista. Tem que estar em perfeitas condições de uso, sem desgaste excessivo, principalmente por questões de alterações climáticas, chuva, no caso aqui da Europa, neve e afins. Outras coisas... básicas: nível do líquido de arrefecimento e óleo do motor. São 3 itens indispensáveis de atenção. Tem que se ter muita atenção nisso. Mão coloca ímã da bandeira de Bahamas no painel. Viajar também é prioridade na vida do Décio, de Brasília. E o que mais motiva ele é conhecer lugares históricos. Eu fui em Viena e fiz questão de visitar a casa do Freud e o consultório do Freud. Né? Então, ali a gente vê ali presencialmente o divã, né, onde o Freud atendeu várias pessoas e depois teve que fugir na Segunda Guerra, porque o Freud era judeu. E a gente vê ali aquela história viva, isso realmente sempre me fascinou. O primeiro mochilão foi na América do Sul, nos países vizinhos. Aí descobriu a possibilidade de, em uma única viagem, conhecer diferentes culturas. Cheguei em Montevidéu, vi que era possível a gente pegar um barco, né, uma embarcação, e em poucos minutos, assim, coisa de 1 hora, 1 hora e pouquinho, a gente já estava em Buenos Aires. Então eu vi, peraí, eu planejei vir para Montevidéu, mas cheguei lá no local, acabei conhecendo uma outra possibilidade, fui para Buenos Aires e acabei desbravando Buenos Aires, algo que nem estava no meu roteiro nessa primeira viagem. Nasceu uma nova paixão e Décio não parou mais de viajar. Aliás, foi desbravar o mundo. América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Panamá, alguns países no Caribe, Bahamas, Porto Rico, Ilhas Caimã, Anguila, San Martín, México, Honduras, Estados Unidos, Canadá, deixa eu ver isso na América, mas tem outros, que eu não vou lembrar agora de qual, na Europa, Portugal, Espanha, França, Grécia, Itália, Hungria, Áustria, Eslováquia. 50 países ao todo. Sempre que volta de uma viagem, o imã do país vem junto com a bagagem. Já tá desse jeito. E quando a gente pergunta se existe um lugar preferido, ele nem faz esforço para responder. O meu local favorito no mundo é Nova York. Eu já tive a oportunidade de visitar Nova York 19 vezes. E todas as vezes que eu vou em Nova York, é uma coisa diferente. Nunca é a mesma cidade. Não à toa ela é conhecida como a capital do mundo. Então sempre vai ter uma pizzaria diferente, sempre vai ter uma hamburgueria diferente. Você vai descobrir aquele restaurante que, por causa dele, que nós comemos pizza fatiada, porque a pizza na Itália ela é inteirinha, né, redonda. E em Nova York, que foi inventada, vou colocar dessa forma, pizza em fatia, que viralizou aí no mundo inteiro. Enfim, Nova York é realmente um local diferenciado, porque cada vez que você vai em Nova York, realmente você vai conhecer uma coisa diferente. E com um repertório tão diversificado, Décio conta ainda que o lugar que mais se divertiu e se encantou pelas paisagens deslumbrantes foi a Tailândia. Tanto pela cultura, que é uma cultura oriental, né? Então, assim, muito diferente das questões ocidentais, onde nós estamos habituados. É uma monarquia, então a gente vê também toda aquela questão... É uma monarquia diferente das monarquias ocidentais, né? A questão dos orientais em relação aos monarcas, e fora a natureza, né? A natureza na Tailândia, realmente praias belíssimas, assim, que são famosas em muitos filmes, e isso realmente muito marcante para mim, muito marcante mesmo. Para conseguir viajar tanto, Décio faz um planejamento financeiro, digamos, antecipado. Eu já começo, na verdade, a pagar a viagem antes de saber para onde eu vou. Então já começo a destinar um certo dinheiro, uma certa quantia ali todo mês, né, seja para comprar moeda estrangeira ou seja para viajar aqui dentro do Brasil mesmo, já vou destinando um percentual todo mês, na hora que a promoção aparece, eu já tenho dinheiro guardado.
Então eu não preciso comprar a passagem para depois ter o dinheiro, me programar como é que eu vou pagar. Não, a viagem já está paga. Agora eu vou planejar como que eu vou usar aquele dinheiro que já está guardado na viagem. E assim a gente termina o Repórter Justiça de hoje. Já segue a gente no Instagram, é o @Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. Tem uma sugestão de reportagem? Manda pra gente, repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção de Luciano Assistente de produção. Reportagem Leonardo Ferreira, Renato Vitória, edição de texto. Edição de pós-produção de pescado. Cadeira de maquiagem, Renato Antunes, Cinegrafia Lázaro Filho Pontuais. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita. Bibliografia de Notícias. Núcleo de programação Roberto, técnico Fabiano, produção Grandes Parques de Verdade. Gerência de serviços de infraestrutura Centrais. Gerência da gestão de conteúdo Vianney Anara. Coordenador de gestão da TV Rádio Justiça, Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social, Maria Rodrigues.